Josué, capítulo de número 7, verso 1 até o verso 13. No mês de fevereiro eu falei sobre alguns personagens bíblicos, sobre destacando alguma virtude ou alguma ação de Deus na vida deles. Agora em março nós temos falado sobre alguns caminhos difíceis pelos quais alguns servos de Deus passaram lá no passado. Nós falamos sobre aquela dificuldade de Davi e a atitude mal pensada dele, o choro de Davi. Falamos sobre Elias, o sono de Elias e aquela solidão que ele estava sentindo. E agora nós vamos falar sobre Josué, não propriamente de uma decisão de Josué, mas nós vamos falar sobre o dia que o coração de Josué se derreteu. É o tema da nossa mensagem nessa noite. Josué 7, de 1 a 13. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e a espiaram. E espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram um pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, porque fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos em ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ouvir o coral mais uma vez.
Recentemente eu assisti uma reportagem na televisão, não sei se alguém assistiu, uma entrevista com um jogador de futebol da nossa seleção, Ramires, que veio do melhor time do Brasil, lá do Cruzeiro, e foi para Portugal depois. Eu fiquei admirado com o Ramires. Eu não sei se vocês assistiram a entrevista com ele, falando sobre a simplicidade dele, de onde ele veio, a pobreza. E ele, com mais 13 pessoas, ou mais 12 pessoas, moravam numa casa de 2 cômodos. Ele e os 2 irmãos dormiam numa mesma cama. E não tinha dinheiro sequer para comer certos dias. E esse moço virou hoje um jogador de um grande time no mundo, ganha um bom salário, um excelente salário, e é um dos destaques dos jogadores brasileiros atualmente. E o repórter perguntou para ele sobre o que o dinheiro fez com ele. E ele disse assim: o dinheiro não muda ninguém, apenas revela quem a pessoa é. Achei interessante a frase do Ramires. Na verdade, irmãos, quando nós não aprendemos a ser honestos, fiéis nas pequenas coisas, nas coisas corriqueiras da vida, dificilmente nós vamos aprender a ser fiéis, honestos nas grandes coisas da nossa vida, nos grandes desafios da nossa vida. Eu me lembro de um professor do seminário, quando ele disse assim: quando você for pregar, se o seu público for 2 pessoas, 3 pessoas ou uma grande plateia, pregue com a mesma fidelidade. Pense que você precisa ser fiel a Deus sobre todas as coisas. Esse texto de Josué, irmãos, é um texto impressionante. Ele é ao mesmo tempo um texto que nos conforta e é um texto que nos assusta, porque há uma espécie de rigor da santidade de Deus aqui nesse texto, que é algo que choca os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa mente no tempo de hoje. Mas para falar sobre o que eu chamo aqui de o dia que o coração de Josué se derreteu, eu quero falar um pouquinho sobre o contexto dessa passagem. Embora muitos conheçam, eu quero refrisar ou recordar a sua mente daquilo que a palavra de Deus nos ensina aqui nesse texto. Esse texto fala sobre a derrota em Ai, ou diante da cidade de Ai, que era uma cidade tão insignificante como o próprio nome, na nossa língua, na nossa tradução. Vamos ver então o contexto. Tudo caminhava bem nas pretensões de Josué. Todos nós sabemos que Josué era o substituto de Moisés. Moisés já tinha morrido, Josué assumiu a liderança do povo de Israel para entrar com aquele povo na terra da promessa. 40 anos de peregrinação haviam chegado ao fim. O Senhor deu a Josué um chamado especial e fez uma promessa especial a Josué. Todos nós conhecemos muito bem a passagem, Josué capítulo 1, quando Deus diz: ser forte e corajoso, não temas, eu serei contigo. Deus deu a vitória, a promessa, e Deus então abençoou a vida de Josué. No capítulo 5, no verso 14 e 15, nós aprendemos que Deus apareceu para Josué como ele fizera com Moisés. E ele diz a mesma coisa para Josué: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você pisa é sagrado. Então Josué recebe o chamado, recebe a promessa, e agora o Senhor, o próprio Jesus, vem visitar Josué. E o texto não está falando de um anjo, o texto está falando de Jesus, porque Josué adora o Senhor. O texto diz aí: a promessa fora dada, e a primeira dificuldade, a mais difícil, já fora superada. Em outras palavras, Josué entrou na terra da promessa, atravessou o rio Jordão a pé enxuto e conquistou a cidade fortificada de Jericó. História que todos nós conhecemos. A partir daí, a fama de Josué se espalha, ela se torna notória, e o Senhor estava ao seu lado. Olha como termina
o verso 27 do capítulo 6. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Assim termina o capítulo 6. Tudo estava indo às mil maravilhas com Josué e a sua liderança sobre o povo de Israel. E aí então eu faço uma pergunta: o que deu errado? O que deu errado nesse texto, no capítulo 7? Quem estava desmaiado agora? Se você pegar o capítulo 2, o verso 24, você vai ver que os povos da terra estavam apavorados, porque eles tinham notícias do que Deus estava fazendo na história do povo de Israel. Eles estavam desmaiando nos seus ânimos, no seu entusiasmo. Mas agora o texto diz que quem está derretido, desmaiado, apavorado é o próprio povo de Deus. E Josué faz parte dessa relação. O relatório dos espias tinha sido animador. No verso 3 do capítulo 7, o texto diz que Josué manda alguns espias até a cidade de Ai, e eles voltam dizendo: olha, não se preocupe, a cidade é pequena, pouco exército, manda uns 3.000 homens, e a gente vai tirar de letra essa batalha. Onde estava o erro? Porque o texto diz que eles voltam cabisbaixos, derrotados, humilhados, arrasados, entristecidos, derretidos. E é isso que o texto diz. E o erro é apontado para nós aqui no verso 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. E ele já aponta aqui quem foi o culpado: Acã, que tirou da sua batalha de Jericó algo que ele não podia fazer, era proibido. Aquela guerra era uma guerra santa. Eu vou falar sobre isso mais para frente. E Acã, diz o texto mais na frente, que ele cobiçou uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. E ele pegou aquilo que não podia ser pego, escondeu debaixo da sua tenda, enterrou, e ali estava o pecado da desobediência, da dissimulação e da afronta ao Deus de Israel. No capítulo 7, o verso 11 e 12, a causa é apontada e claramente é dita: Israel pecou. Havia pecado em Israel. Essa guerra não era uma guerra qualquer, a guerra contra Jericó. A entrada na terra da promessa não era uma entrada qualquer, é uma figura da nossa própria salvação em Cristo Jesus. É o descanso do povo de Deus na terra da promessa, pré-figura do nosso descanso em Cristo Jesus. O futuro, então, agora, irmãos, dependia de um acerto passado. Como eu disse, a guerra contra Jericó era uma guerra do Senhor. Se você voltar no capítulo 6, verso 18 e 19, diz assim: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Nada podia ser pego, tomado de Jericó. E o texto diz que Acã violou a aliança, e todo o povo sofreu com isso. E aí o mal precisava ser exterminado. O restante do texto é chocante, aterrador, assustador à nossa mente do tempo moderno e ocidental. Mas era necessário que isso fosse feito. O que nós temos aqui, irmãos? Uma nova disposição precisava ser resgatada na vida do povo de Israel. A coragem de Josué precisava ser resgatada. Aquele homem forte e corajoso do capítulo 1, aquele homem que a fama havia se espalhado por toda a terra no capítulo 6, agora está derretido, está abatido, está prostrado. Josué precisava levantar. Ele era o líder, ele era aquele que ia conduzir o povo até a sua terra, até o seu descanso definitivo. A aliança com Deus precisava ser preservada. E o mais importante aqui é essa aliança com Deus que fora quebrada. O povo
precisava então se santificar. Será que há alguma semelhança, alguma mensagem desse texto para nós? Será que às vezes, irmãos, na nossa vida nós não estamos sendo derrotados por coisas insignificantes? Quem sabe por situações na vida, por uma ansiedade exagerada, ou às vezes por uma preocupação que às vezes não é nem tão grande assim, e a gente é derrotado por coisas insignificantes na vida, que aparentemente a gente ia tirar de letra. Será que não tem alguma coisa causando em nós uma derrota? Será que não tem algo nos corrompendo, enterrado, quem sabe, no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, no nosso lar, que nós precisamos desenterrar, colocar para fora, queimar, confessar, abandonar? E às vezes, quem sabe, é uma coisa insignificante, pequena, que você acha que não tem importância, mas tem sim. O tema: o dia que o coração de Josué se derreteu. O objetivo da mensagem: apontar o pecado como elemento que rouba a nossa força. Em segundo lugar, aceitar o convite à santificação. Esse é um objetivo bem simples da nossa mensagem nessa noite. O dia em que o coração de Josué se derreteu. Se derreteu por quê? Em primeiro lugar, porque ele perdeu quando deveria ganhar. Isso é óbvio. O grande pavor de Josué aqui nesse texto é que tudo estava indo muito certo, tudo estava dando certinho do jeito que ele tinha planejado, que Deus tinha falado para ele. E ele devia ganhar, e de repente ele perde. E aí o coração derrete, porque ele perde quando deveria vencer. Olha o verso 3, o texto diz: e voltaram a Josué, e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil a ferir Ai, não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. A batalha era fácil, ia tirar de letra. Então o coração de Josué se derreteu porque ele devia ganhar e perdeu. Isso é óbvio. Mas perdeu por quê? Sem analisar a questão do pecado, eu quero analisar algumas questões que estão presentes aqui nesse texto. Em primeiro lugar, ele perdeu por displicência. Se você notar bem o verso 3, você vai entender isso. A displicência daqueles homens, e eu creio que do próprio líder Josué, embora isso não seja explícito no texto. Eles olharam com desdém. Eles falaram: nós já ganhamos uma batalha pior. Jericó era uma cidade extremamente fortificada, e nós fomos lá, marchamos, tocamos trombeta, e as muralhas caíram, nós destruímos aquela cidade sem esforço. Essa que é muito menor, muito mais fraca, um exército menos poderoso, nós vamos tirar de letra. E a displicência não foi só de Josué, mas de todo o povo. Na declaração deles nós vemos isso. E aí eu diria, irmãos, que nós somos displicentes quando nós achamos que tarefas menores não exigem esforço maior. Quando nós achamos que coisas pequenas são coisas que a gente pode, quem sabe, dispensar Deus, dispensar uma vida santa, dispensar a retidão na nossa vida. Nós achamos que certas coisas grandes, quem sabe, a gente vai pedir oração. Certas coisas que trazem desafio para nós, aí sim nós vamos nos consagrar. Nós temos uma tarefa grande para fazer, então eu preciso de oração, eu preciso de consagração, eu preciso de santificação. Mas essa tarefa simples, do dia a dia, isso eu tiro de letra. E às vezes a displicência entra na nossa vida, nessas tarefas pequenas, aparentemente insignificantes. E nós falamos: nós não precisamos nos esforçar tanto, nem precisamos da ajuda de Deus. Somos capazes de fazer sozinhos. Às vezes a gente pensa isso no namoro, no casamento, nos negócios. A gente acha que nessa parte a gente entende mais do que Deus. E que Deus não precisa nem interferir, se Ele não quiser. Mas ele perdeu também, irmãos, em segundo lugar, por negligência. Uma vitória passada não é garantia do sucesso futuro.
Por você ter vencido ontem não significa que você vai vencer hoje, se você vai viver a vida de qualquer jeito. Quando a gente tem vitórias na nossa vida, e nós temos muitas vitórias, isso não significa que a gente pode viver uma vida negligente. Talvez, é preciso entender isso aqui nesse texto. É preciso sempre, todos os momentos, fazer a coisa certa. Faltou, quem sabe, e eu imagino, consultar o Senhor antes de ir para a guerra, antes de mandar aqueles espias. Faltou, quem sabe, consultar o Senhor antes de mandar aqueles quase 3 mil homens para a guerra. Faltou chegar a Deus, podemos ir, está tudo certo. Com certeza o Senhor diria para ele: não, tem coisa errada, conserta primeiro, senão esses homens vão ser derrotados. Mas se eles foram derrotados, é porque não consultaram o Senhor, é porque não buscaram o Senhor, porque acharam que uma vitória passada era garantia de uma vitória futura. Perdeu por negligência. E eu falo que perdeu e ficou perdido. Pelo menos por um bom tempo, a situação ficou caótica ali no arraial de Israel. O que fica perdido, o que acontece? Ele acaba culpando Deus de um plano mal traçado. Olha o verso 7, o que Josué diz. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão? Para nos entregares nas mãos dos amorreus? Para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. O que Josué está dizendo para Deus? Deus, o Senhor errou. O Senhor não devia ter trazido a gente aqui. O Senhor não devia ter permitido a gente passar o Jordão. Josué, ele está fazendo algo que nós normalmente fazemos. Nós começamos a tentar justificar os nossos erros, culpando Deus. Pior do que perder a batalha, irmãos, é ficar desanimado. Verso 8, o texto diz que Josué ficou desanimado. Olha o que diz o verso: ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Verso 9: ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão nosso nome da terra. E olha aqui que ele está preocupado. E então que farás ao teu grande nome? Deus, senhor, cuidado com o Senhor também. O nome do Senhor vai lá embaixo. Eles vão tirar o nosso nome da terra. Eu fico imaginando que esse é o Josué do capítulo 1. Esse é o Josué do capítulo 3, do capítulo 6. É aquele Josué que diz: vamos lá, o Senhor vai nos dar essa terra. Esse é o Josué que diz para todo o povo: marchamos, vamos para a batalha. Há inimigos, irmãos, que nos derrotam e geram em nós desesperança. Por isso o coração de Josué se derreteu, e às vezes o nosso também, porque nós perdemos quando devíamos ganhar. Mas em segundo lugar, o coração de Josué se derreteu porque havia uma causa aterradora. E aqui eu quero tratar do problema específico do texto, o que levou de fato àquela derrota. Qual é a causa verdadeira, profunda, que precisava ser lidada? E o verso 11 deixa isso muito claro para nós: Israel pecou. E o texto diz mais: violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Havia pecado em Israel. E a primeira acusação que Deus faz aqui é que eles violaram a aliança. Essa é uma menção bíblica muito interessante. Como eu disse, a batalha de Jericó, irmãos, ela foi revestida de significado. Ela não foi uma batalha qualquer. Se você ler o capítulo 6, especialmente o verso 2, e toda a história que envolve a batalha de Jericó, você vai notar claramente que aquela batalha tem um significado profundo.
Como eu disse, ela é uma figura da nossa entrada no descanso de Deus, da nossa salvação em Cristo Jesus. Por isso ela é totalmente uma ação de Deus. É muito interessante o que acontece. Antes da entrada do povo de Israel e da conquista de Jericó, eles são circuncidados como sinal da aliança. Eles celebram a Páscoa, que era o outro sinal da aliança. E o texto diz então que Deus entra ali e faz a sua vitória esmagadora. Nós temos a salvação da prostituta Raabe, que se arrepende e se converte, mostrando claramente ali a salvação pela graça de Deus, mediante a fé, a um tipo de Cristo ali. Em outras palavras, a batalha de Jericó é a nossa entrada em Cristo Jesus pela graça, mediante a fé. É uma figura da nossa salvação. Não pode o homem fazer nada, acrescentar nada, tirar nada, rejeitar o plano de Deus, o projeto de Deus, a salvação de Deus. É rejeitar a própria vida e a salvação. É por isso que o escritor de Hebreus diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Antes da batalha acontecer, a aliança com Deus foi reafirmada, capítulo 4, capítulo 5. Como eu disse, eles circuncidaram, eles celebraram a Páscoa, os dois grandes sinais da aliança. Mas a aliança fora violada. Acã pegou o que não devia pegar. Acã comprometeu toda a história do povo de Israel. E aqui há uma figura do pecado que entra no mundo, do pecado que mancha a raça humana, como diz Paulo em Romanos capítulo 5, 6 e várias passagens, capítulo 3, quando ele diz que pela desobediência de um só homem entrou o pecado no mundo. E nós temos aqui, irmãos, claramente um sinal, uma demonstração histórica da quebra da aliança que o homem fez com o seu próprio Deus. Essa era a causa. Em segundo lugar, o texto diz que as coisas condenadas foram tomadas, verso 11, a segunda parte. E eu acho interessante porque no capítulo 6, verso 18, o texto diz que eles próprios haviam condenado, e eles não poderiam então tomar nada daquela cidade. O ouro ou a prata eram reservados simplesmente para o Senhor, para o tesouro do Senhor. Era uma batalha do Senhor. Ninguém podia tomar nada, todos sabiam disso. Os despojos pertenciam ao Senhor, verso 19 do capítulo 6. E o pecado aqui é o pecado da rebelião, é o pecado da rebeldia, é o pecado da obstinação. Saul cometeu um pecado semelhante mais na frente, lá em 1 Samuel capítulo 15. Lá em 1 Samuel capítulo 15, o texto diz que a rebelião e a obstinação são piores do que a idolatria, do que a feitiçaria. Deus quer obediência, Deus não quer simplesmente um ritual, Deus não quer uma coreografia litúrgica que mostra que a gente é alguma coisa, mas não é nada. Deus não quer que a gente tome aquilo que Ele condena e que a gente tente disfarçar isso, quem sabe querendo iludir Deus. O pecado de rebelião e obstinação é pior do que feitiçaria. Está escrito isso na Bíblia, em 1 Samuel 15, 23. Terceiro lugar, o texto diz que eles dissimularam. E essa palavra é interessante aqui no texto, porque está falando aqui da falsidade. Acã não foi inocente, ele sabia o que estava fazendo, e ele estava dissimulando, ele estava sendo hipócrita. E é por isso que Davi, lá no Salmo 51, ao confessar o seu pecado, ele diz: sei que desejas a verdade no íntimo. Ou na nossa versão, tu te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Deus tem prazer com a verdade no íntimo do nosso coração, da nossa mente. Em outras palavras, irmãos, o pecado de Acã, ele foi semelhante ao pecado de Ananias e Safira, lá em Atos, no capítulo 5, verso 1 a 11.
Ananias e Safira, aquele casal lá da igreja primitiva, que também tentou mentir contra o Espírito Santo, que tentou esconder. E Pedro disse: olha, se vocês tivessem conservado o campo para vocês, seria de vocês. Se vocês tivessem falado que a oferta seria parte do campo, não teria problema. O grande pecado de vocês foi tentar mentir contra o Espírito Santo, dizendo que estavam fazendo uma coisa, mas não estavam fazendo. Em outras palavras, Deus anseia por verdade, transparência e sinceridade. O coração de Josué derreteu por causa dessa causa aterradora. Eu não sei se é o seu caso, se é o nosso caso, mas nós precisamos ter cuidado para que a gente não ande vivendo de forma derretida, amolecida, desanimada, sendo derrotados diante de coisas tão pequenas, porque há pecados acalentados, acariciados, criados, de estimação de cada um de nós. Ao rompermos a aliança, ao dissimularmos, ao levarmos coisas que Deus condena, Deus não pode abençoar. Deus não pode abençoar, não que Deus não seja poderoso para abençoar, mas a Bíblia diz que os pecados nossos fazem separação entre nós e o nosso Deus. E a Bíblia diz que os nossos pecados fazem os ouvidos de Deus se taparem, os olhos de Deus enxergarem e a boca de Deus falar. Os nossos pecados fazem separação. Mas eu quero terminar não de forma negativa, o texto é positivo também. Não é para ficar do jeito que se está, e essa é uma fala que eu uso aqui. Eu imagino Deus até falando, o Senhor Jesus falando com Josué. Eu acho bonito o que acontece aqui, apesar de tudo isso, apesar do desânimo, apesar da tristeza, apesar da derrota, não é um ponto final na história do povo de Deus, na história de Josué. O que Deus diz para Josué no verso 10? Levanta, homem de Deus. É mais ou menos isso que ele fala, eu imagino isso. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. O que você está fazendo aí, Josué? Chorando desse jeito, abatido desse jeito. O que você está prostrado aí, Josué? Não é hora de ficar prostrado, cabisbaixo, derrotado. Tem pecado, precisa ser corrigido, mas levanta. Levanta, porque estás prostrado. Essa é uma pergunta que eu e você precisamos responder na vida. Por que nós estamos prostrados? Se há alguma dificuldade, quem sabe uma enfermidade que pode nos prostrar, há uma causa justa, se somos sofredores porque estamos sendo perseguidos por amor ao Evangelho, nós precisamos então nos gloriar. Mas se estamos prostrados porque estamos sofrendo como malfeitores, como alguém que se intrometeu na vida de outrem, como alguém que tem pecado, então nós precisamos acordar, levantar, consertar a vida. O fracasso no empreendimento passado não é motivo para ficar parado. Aliás, ficar parado é a pior coisa que existe. Tem gente assim na vida, né? Desiste. Fica parado, prostrado. Ah, não tem jeito mais. Acabou minha vida. Levanta. Eu gosto disso na Bíblia. A Bíblia, às vezes alguns caem diante da glória de Deus, mas ninguém fica caído. Todos os que caem diante da glória de Deus, Deus levanta na mesma hora. Por isso que eu não gosto de gente que fica derrubando os outros a troco de nada, só para a pessoa cair. Eu não sei se eu já contei isso, acho que já contei para algumas pessoas. Eu era pastor lá em Perdões, no início do meu pastorado, e a igreja presbiteriana lá da cidade de Formiga estava tendo uns problemas, e um pastor entrou lá, um tal de Cizenando, que era batista renovado. Nada contra os batistas renovados, Deus os abençoe, mas esse cara era um cara estranho. E nós fomos lá porque esse sujeito estava influenciando a igreja de tal maneira que nós precisávamos ver o que estava acontecendo. E ele começou a levar objetos, e ele fazia isso com a Bíblia, inclusive. Ele levava a Bíblia para frente, deixava a Bíblia lá no altar da igreja. A própria ideia de altar já estava errada, e as pessoas vinham, faziam fila para tocar na Bíblia.
E tocava na Bíblia, os diáconos já ficavam ali do lado para segurar as pessoas, porque elas desmaiavam. Parece brincadeira, mas isso é verdade. E aí um grupo do presbitério foi lá. Eu fazia parte da comissão executiva do presbitério, para conversar com o tal do Cisenando. E ficamos umas 2 ou 3 horas em torno de uma mesa, conversando com aquele homem. E ele foi falando, foi contando experiência, foi contando caso daqui, caso dali. Já era 1h da tarde, todo mundo sem almoço. E aí ele disse assim: olha, Deus me deu um sinal, ou Deus me deu uma revelação, e um de vocês aqui vai dar um sinal. Ele não falou o que era o sinal. Ele falou assim: o presbítero que está aqui comigo sabe qual que é o sinal. Um de vocês. 1h da tarde, aquela fome, aquela bambeza, aquela conversa macia daquele homem. Eu falei assim: pronto, eu vou desmaiar aqui. Acho que o sinal vai ser eu. E eu pedi: Deus tem misericórdia, me segura. Respirei fundo, desviei a atenção daquela fala mansa daquele homem e fui recuperando aos poucos. Depois de alguns instantes, todos os pastores tinham sentido a mesma coisa. Aquele homem dominou a igreja de tal forma, e depois eu descobri que ele tinha feito hipnose, que ele era alguém envolvido com esse tipo de coisa, e ele estava hipnotizando todo mundo, derrubando todo mundo na igreja, fazendo aquela igreja ficar no chão. Todas as vezes que ele chegava lá, as pessoas caíam, era uma coisa impressionante. Deus não quer derrubar ninguém. Essa teologia que fica derrubando gente aí na televisão é diabólica. Eu não vejo Deus nisso. Deus quer levantar as pessoas. Deus quer pôr você em pé, com firmeza, com dedicação, com coragem, com ousadia, com intrepidez. Deus não quer derrubar ninguém. Se você está querendo cair, não faça isso em nome de Jesus. Você pode quebrar seu braço, sua perna, pior ainda. E Deus não vai te abençoar. Levanta-te, homem de Deus. O que você está fazendo aí? Levanta. A segunda ordem que Deus diz para Josué, eu acho, não só para Josué, mas para todo o povo, no verso 13, quando o texto diz: dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. A segunda ordem é para que o povo se santificasse. É preciso retornar o caminho da santificação. E agora eu faço um paralelo com o capítulo 3 de Josué, o verso 5, que é o começo da jornada, a entrada na terra prometida, quando Josué assume a liderança do povo. No capítulo 3, verso 5, o texto diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio, ou no meio de vós. É preciso retomar isso. Isso estava esquecido. Quem sabe a vitória, a batalha fez com que eles se esquecessem do Senhor, de santificar as suas vidas. E a santificação aqui, ela envolve pelo menos 6 passos. Eu vou só mencioná-los. Primeiro, confessar o pecado. Quando Deus diz: há pecado, é preciso confessar. Segundo, era preciso abandonar o erro, como diz o verso 13, que nós acabamos de ler. É preciso tirar o erro, abandonar. Terceiro, é preciso manter o zelo pelas coisas de Deus. Verso 14 e 16, o texto diz que eles foram zelosos agora em cumprir aquilo que Deus havia determinado. O verso 14 diz que eles usaram os meios concedidos por Deus. Eles fizeram exatamente aquilo que Deus havia mandado eles fazerem. No verso 19, a ideia de que Deus foi glorificado, mesmo na morte de Acã e da sua família. E o verso 26 nos diz que o nome ou o temor do Senhor foi preservado todos os dias. Esses são os passos da santificação. Pecado precisa ser confessado, pecado precisa ser deixado. Precisamos manter o zelo pelas coisas de Deus. Nós precisamos usar os meios que Deus nos dá para buscarmos a nossa santificação.
precisamos glorificar o Senhor na nossa vida e que Deus seja preservado o temor dele na nossa vida todos os dias. Isso é santificar. Isso é santificação. E o texto diz: santificai-vos para amanhã. Se a gente pegar o texto lá de Josué 3, santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Que coisa extraordinária esse texto, irmãos. Eu quero só lembrar, para a gente concluir, o dia que o coração de Josué se derreteu. Talvez seja um dia semelhante ao nosso dia. Derreteu porque perdeu quando deveria vencer. Derreteu porque havia uma causa aterradora. Mas era preciso levantar e santificar. Eu quero aplicar a mensagem com 5 aplicações para a gente terminar. Primeira, se você tem perdido quando deveria ganhar, sinal de alerta. O que está acontecendo? Segundo, qual a causa do coração derretido? A aliança foi violada? Então peça perdão e volte ao seu primeiro amor. Terceiro, há coisas condenadas na sua vida? Elimine-as urgentemente. Quarto, Deus se agrada com a verdade no íntimo. Não seja hipócrita, mas sincero. E quinto e último lugar, santifique a sua vida vivendo retamente na presença do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos cantar o hino 111, encerrando o nosso culto. Se você está preparado para a oferta missionária, o seu dízimo também, nós temos feito isso todos os domingos. Quando nós damos a oportunidade para a pessoa entregar o dízimo, nós não queremos que ela dê mais de um dízimo, mas que ela seja agradecida a Deus, devolvendo a 10ª parte do que Deus tem lhe dado. Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino 111. Se você trouxe a sua oferta, o seu dízimo, você vai poder então, numa atitude de gratidão a Deus, consagrar ao Senhor nesse instante.
agora, irmãos, que a graça preciosa de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e que a comunhão, as consolações e a companhia do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Eu esqueci de apresentar os visitantes. Alguém nos visita nessa noite? Levante a mão. Algum visitante? Temos aqui um visitante lá também atrás. 2 visitas. Deus abençoe. Dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado, atrás de você. Deus te abençoe da cabeça aos pés.